Meus irmãos, todos nós lutamos com a dúvida, preocupações, ansiedades, que são geradas por causa do caminho que estamos trilhando. Ao longo desse caminho enfrentamos dificuldades de todos os tipos. Essas dificuldades podem ser obstáculos ou degraus que temos que transpor, mas daí nós percebemos que eles não são fáceis de transpor sem uma ajuda externa que não vem de nós. A jornada cristã é difícil e podemos facilmente consentir numa equivocada tentativa de tornar as coisas mais fáceis. Quando fazemos isso, a dúvida logo vem em seguida. O sofrimento também pode levar à dúvida. Ele vem de várias formas: doença, calúnia, alienação, hostilidade, pobreza, tristeza, desemprego, dor, abandono, perigo e outras coisas mais. Desejamos desesperadamente nos ver livres dessas coisas, mas elas muitas vezes persistem. Não há perspectiva de mudança e não há esperança de resolvê-las muitas vezes. Dia após dia, nos sentimos como um náufrago, simplesmente tentando manter a cabeça fora d'água. Um sentimento de impotência muitas vezes começa a tomar conta do nosso coração e daí surgem as dúvidas. A única chave que destranca a prisão dessa dúvida e desespero é a promessa de Deus. De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. A promessa de Deus de nos proteger alimenta nossa esperança, capacitando-nos a perseverar em meio às terríveis circunstâncias. E isso nos leva ao Salmo 121, que diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Meus irmãos, a mensagem desse salmo aplica-se aos peregrinos de todas as épocas, porque é justamente naqueles momentos de desespero que começamos a olhar para as direções e não encontramos salvação em nenhum lugar. O Salmo 121 nos ensinará que os verdadeiros crentes esperam confiantemente no Deus Emanuel, que está com seu povo e por isso dá a segurança de que precisam nessa vida. Então, o nosso tema será em busca de ajuda. Vamos analisar o Salmo para entender um pouco melhor esse tema? Primeira coisa que nós observamos aqui no Salmo é a pergunta do salmista no versículo 1. Ele diz: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O que o salmista quer dizer quando diz que ergue os olhos para os montes? A que monte ele se refere? Vejam, meus irmãos, existem aqui algumas possibilidades para entendermos isso. Em primeiro lugar, é possível que ele esteja associando os montes ao lugar onde ele encontra ajuda. Como assim? Veja, a cidade de Jerusalém ela está localizada na região montanhosa do país. E o templo, onde ficava a casa de Deus, Sião, encontrava-se em Jerusalém. Por isso, quando o salmista diz que eleva os olhos para os montes, ele pode estar expressando sua confiança no fato que Deus vai socorrê-lo. Em segundo lugar, é possível que ele esteja associando os montes com o perigo. A cadeia de montanhas que corria de norte a sul no centro de Israel representaria numerosas ameaças para os viajantes. Isso talvez soe estranho para nós, visto que normalmente não viajamos a pé. Mas os montes são uma dura realidade para o salmista, para os peregrinos. Eles representavam ali perigo e grandes ameaças. Ali eles poderiam encontrar padrões atmosféricos imprevisíveis. Também, naquelas regiões, havia muitos rebeldes, ladrões. Ali era esconderijo de salteadores, de muitos predadores, animais carniceiros. O solo também era desafiador, era repleto de deslizamentos e rochas e outros perigos. De qualquer forma, o salmista sabe que precisa de ajuda. Ele não fornece nada específico, mas simplesmente pergunta: de onde me virá o socorro? Talvez você já tenha feito essa pergunta alguma vez. Talvez você a esteja fazendo nesse exato momento. Meus irmãos, observem que lançar um olhar para as montanhas levantou a questão natural para o salmista. Onde procurarei a ajuda necessária para uma jornada de sucesso? Esse é o problema
de muitos crentes, o olhar vago que se eleva para um lado e para outro e não na direção certa. Não há alternativas reais, existe apenas uma fonte de ajuda. Essa fonte é o Senhor. Mas aí vem uma pergunta: quem é esse Senhor? Ele nos dá a resposta no versículo 2. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. De todas as coisas que ele poderia ter dito a respeito de Deus, por que o salmista escolhe dar ênfase à sua obra da criação? Por que isso é tão importante para ele? Porque lembrar de Deus, meus irmãos, como nosso Criador, pode nos ajudar em nossa jornada aqui nessa terra, diante dos nossos problemas, doenças, desemprego, fome, desintegração familiar, pecado. A resposta é simples. A obra da criação de Deus declara o seu poder infinito. Nós não temos condições de criar a partir do nada, nem sequer uma folhinha de grama. Nós não temos condições de produzir a partir do nada, nem menos um grão de areia. Diferentemente do homem impotente, Deus, ele trouxe o universo à existência do nada, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 3 fala sobre isso. Deus o criou por meio de sua palavra e Deus o criou a partir do nada. E mais, meus irmãos, Deus continua sustentando aquilo que ele criou. Atos capítulo 17, versículo 28 diz: nele vivemos e nos movemos e existimos. Este Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome, como diz o Salmo 147, versículo 4. É nisso que o salmista busca socorro. Ele se volta para o único que pode socorrer. Ele se volta para aquele cujo poder não tem limites. Ele é toda a ajuda necessária para navegar nas montanhas com sucesso. E é para essa verdade que precisamos nos voltar nos tempos de tribulação, fortalecendo nossa confiança em Deus, lembrando-nos dessa grande verdade que Ele fez o céu e a terra, e aquele que fez isso pode fazer qualquer coisa. Será que é impossível para Deus converter membros da nossa família? Será impossível para Deus ressuscitar o amor em casamentos à beira do divórcio? Será impossível para Deus abrir uma porta de emprego? Será impossível para Deus fazer você ingressar na universidade? Será impossível para Deus acabar com a fome? Será impossível para Deus acabar com o coronavírus? Não. Para Deus não há impossível. Ele fará se Ele quiser, conforme o conselho da sua vontade, porque Ele é todo-poderoso e soberano para isso. Mas lembrem-se, meus irmãos, maior que todos esses problemas existenciais, Ele exerceu seu grande poder ressuscitando Jesus entre os mortos, para que nós assentássemos com Jesus nos lugares celestiais. Há ainda uma terceira coisa que nós precisamos analisar nesse salmo. Versículos 3 a 8 são as características do cuidado do Deus do salmista. Observe, meus irmãos, que até aqui o salmista usou a primeira pessoa do singular. Mas começando no versículo 3, ele muda para a segunda pessoa do singular. Por quê? É possível que ele tenha escrito esse salmo para Israel cantar de forma responsiva. Talvez o povo cantasse os versículos 1 e 2 e um sacerdote ou alguma outra pessoa cantasse os versículos 3 e 8. Mas também é possível que a troca de pessoa indique que o salmista está agora falando consigo mesmo. Por que faria ele tal coisa? Ele está lutando para associar duas verdades em sua mente. A primeira é que o seu socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. A segunda é que o Deus que fez o céu e a terra é o seu protetor. Em outras palavras, ele luta para levar a sério a ideia de que o poder que fez o universo é o mesmo poder que o protege. Nos versículos 3 a 8, ele tenta imprimir em si mesmo esse ponto, aproximando-se do Senhor de três ângulos. Observe, queridos, ele diz que o Criador do céu e da terra guarda seu povo em todos os lugares. Isso aqui, então, é de maneira geral, versículos 3 a 4. Ele diz: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele está sempre lá para ajudar. Ele é o pastor de Israel, como diz o Salmo 23, que protege, que guia e abençoa as suas próprias ovelhas. Independentemente das instabilidades da vida, seja no trabalho, em casa, seja dormindo ou quando acordado, o Senhor está lá para ajudar e proteger. Que Deus maravilhoso nós servimos. E a implicação disso é óbvia. Ele não permitirá que os teus pés vacilem.
Embora às vezes suceda que os crentes começam a cambalear e muitas vezes estejam quase caindo, o salmista nos diz que estes crentes vão permanecer de pé, visto que Deus os sustenta com seu poder. O Criador do céu e da terra cuida do seu povo em todas as situações também. Agora nós temos outro ângulo. O Criador do céu e da terra cuida do seu povo em todas as situações, de maneira particular. Veja, versículos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ele está declarando que Deus é como a sua sombra, sempre presente. Uma vez que Deus está sempre presente, Ele protege o seu povo. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ele guarda seu povo em todas as situações, como diz o Salmo 91. O que era verdade, irmãos, naquela época, ainda é verdade hoje. No Senhor temos absolutamente toda a ajuda de que precisamos para navegar pelas montanhas da vida, enquanto viajamos para o nosso destino final, para a presença gloriosa do nosso Deus. Mesmo quando estamos dormindo, seu olhar atento, que nunca se cansa ou dorme, está sobre nós. O Senhor não nos protege à distância, mas assume sua posição de proteção ao nosso lado. O Salmo 121 é como o Salmo 23 de várias maneiras. O Salmo 23 diz que o bom pastor estará em qualquer lugar, em qualquer situação, com as suas ovelhas. O Criador do céu e da terra guarda seu povo em todo o tempo. Essa é a verdade. Agora ele nos mostra outro ângulo do Senhor. Ele diz que o Criador do céu e da terra guarda seu povo em todo o tempo, de maneira contínua. Versículos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. As expressões a tua saída e a tua entrada são sinônimos de vida e morte. O salmista está dizendo que Deus o guarda durante o curso de sua vida. De que é que Deus o guarda? Veja a resposta: de todo mal. Como devemos entender isso, meus irmãos? Será que Deus realmente guarda seu povo de todo mal? Será que Deus guardou José de todo mal? Ele ficou vários anos na cadeia. Será que Deus guardou Noemi de todo mal? Ela sepultou o marido e 2 filhos. Será que Deus guardou Jonatas de todo mal? Ele morreu numa colina solitária pelo fio da espada de um filisteu. Será que Deus guardou Davi de todo mal? Ele passou vários anos fugindo de Saul. Será que Deus guardou Paulo de todo mal? Ele sofreu naufrágio, prisões e foi açoitado. Em que sentido Deus guarda o salmista de todo mal? Para responder a isso, precisamos começar reconhecendo que existe algo muito pior que perder o emprego, a saúde, o dinheiro, a reputação ou qualquer outra coisa dessa vida. Essas coisas são exemplos de mal transitório. O que é pior do que essas coisas? O mal supremo, a perda de Deus. O que é a perda de bens transitórios quando comparada com perder a Deus, aquele em cuja mão direita há delícias perpetuamente? O que é a perda dessas coisas quando comparada a uma eternidade na fornalha do inferno, uma agonia que não termina jamais, uma dor que não cessa nunca, um sofrimento que não se acalma, um horror que não diminui e um tormento que não se vai? A magnitude de qualquer perda, meus irmãos, é medida pelo valor daquilo que se perde. Se Deus é incomparável, então perdê-lo também é de valor incomparável. Se Ele é infinito, então perdê-lo é de valor infinito. Se Ele é incompreensível, então perdê-lo é de valor incompreensível. Meus irmãos, não nos esqueçamos, Deus em Cristo guarda os que nele confiam em todos os lugares, em todas as condições, em todas as situações, mas isso não significa dizer que Ele não permitirá que alguma coisa ruim nos sobrevenha. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 4 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E nessas provações Ele promete que estará conosco. Por causa do papel de Jesus como nosso Deus conosco, o Novo Testamento enfatiza a garantia da ajuda e proteção oferecida em Jesus àqueles que pertencem a Ele. Ele é o bom pastor que protege as ovelhas. Foi Ele quem disse: ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10, versículo 28. Ele será pastor e guardião de todas as almas que confiam nele.
Repetidas vezes o salmista afirma que Deus é o seu galardão, é o seu ajudador, seu protetor, seu preservador. Essa repetição é para lembrarmos como pode ser difícil confiar em Deus quando os montes estão nos ameaçando e nos colocando em perigo. Mas um dos maiores confortos é saber que Deus está sempre agindo como guardião dos crentes, de modo que mesmo nos maiores problemas, eles não têm motivo para temer. A fé assegura ao cristão que tudo ficará bem. Deus está sempre ali para nós, nunca dorme, está sempre vigilante e não se cansa. Ele nunca falhará. Portanto, aqueles que estão em Cristo, ainda que sofram e se desviem por um tempo, não permanecerão para sempre prostrados. Meus irmãos, quando for difícil confiar nas promessas de Deus, lembrem-se de quem Deus é. Embora seus problemas o oprimam, nada é difícil demais para Ele. Ele criou o universo do nada. Ele ressuscitou Jesus dos mortos. Ele sabe salvar aqueles que confiam nele. Ao confiar que o Senhor está cuidando de nós a cada passo do caminho e a cada momento do dia, podemos transformar potenciais obstáculos em degraus. À medida que andamos pela fé em Cristo, as montanhas da vida não serão barreiras, mas lugares onde experimentaremos o seu cuidado paternal até chegarmos à Nova Jerusalém, onde vamos apreciá-lo para sempre. Lembre-se, nas palavras de Jesus, lá em Mateus 28:20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por meio de sua palavra e do Espírito Santo, ele permanece com os crentes e os capacita a cumprirem todo o seu chamado. Essa, meus irmãos, é uma palavra animadora para todos aqueles que confiam no Senhor, pois o que foi dito aos apóstolos foi dito também a todos nós. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Deus está presente de forma íntima com o seu povo em Cristo, sendo nossa suficiência, nossa esperança, nossa alegria e o nosso conforto. Assim podemos viver nesse mundo como peregrinos, rumo a Sião, no poder daquele que foi ressuscitado em poder. Aqui está a nossa ajuda. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.